Bom dia, paz seja com todos, amém? Pegue comigo a Bíblia, vamos ouvir a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 24. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 24. A gente vai fazer uma leitura do versículo 24 e depois do 24 eu vou fazer a leitura do versículo de número 32, tá? Nós vamos trabalhar o versículo 24 e o versículo 32. O texto diz o seguinte, Efésios 5, 24: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também vós, assim também as mulheres, sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Agora vai comigo no versículo 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém? Apesar de ser um momento inteiro de recados domésticos, assim diz Paulo, ele está falando aqui sobre casamento, sobre filhos, sobre pais, sobre marido. Dentro desse contexto inteiro, ele vai começar falando para as mulheres. Está dizendo assim, ó, mulheres, vocês precisam ser submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. Depois ele vai dizer, e vocês, maridos, vocês devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e dar a vida por elas. Só que aí quando ele volta no 32, ele vai dizer, grande é este mistério. O que eu quero dizer com isso? Ou o que Paulo quer dizer com isso? Que ele escreveu uma coisa que nem ele havia preparado para escrever. Que ele vai dizer, grande é este mistério, e eu estou falando não sobre a mulher ser submissa ao marido, nem sobre o marido amar a mulher, mas sim sobre Cristo e a igreja. Então, apesar de ser um capítulo doméstico, mulheres, não vamos falar sobre vocês serem submissas hoje. Homens, não vamos falar que vocês devem morrer pelas vossas esposas hoje. Nós vamos falar sobre a relação de fato que a igreja tem com Cristo e de que Cristo tem de fato com a igreja. Porque grande é esse mistério. Amém? Senhor, fala conosco através da sua palavra. Que não seja a imaginação humana, que não seja a nossa filosofia, nem a nossa persuasão, mas que seja o poder do teu Espírito Santo. Fale ao coração de cada um de nós, começando por aquele que está trazendo a mensagem. Fale, meu Deus, quebrantando o nosso coração e nos levando ao entendimento pleno da tua palavra. Que aconteça em nosso meio como acontecia naquela época, que enquanto eles pregavam, o teu Espírito se movia sobre todos os que estavam reunidos. E que assim seja feito hoje para a glória do teu nome. Assim seja. Amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos lá. Vamos frisar primeiramente, e talvez seja o nosso grande ponto de partida, que a igreja, no versículo 24, ela está, aqui nós não estamos vendo um verbo futuro, estará. Nós não estamos vendo um verbo passado, esteve. Estamos vendo um verbo presente. Ela está, é estático, isso não muda. Então, o Paulo está dizendo, dentro do contexto aqui, para a mulher, está no sentido presente, estático, sem mudança, sujeita ao marido, assim como a igreja é com Cristo. Então, não obedeciam a Cristo ou não se sujeitavam a Cristo no passado. Nós não temos que esperar para nos sujeitarmos a Ele no futuro. A grande realidade é que o momento para estar sujeito a Cristo é agora, é hoje. Assim como foi ontem, tem que ser hoje, deve ser novamente no dia de amanhã. Essa palavra sujeitar, ela vem do grego upotasso, que significa obediência, submissão, não por pressão, mas de uma forma
voluntária e amorosa, reconhecendo a autoridade de Cristo. Então, a igreja, ela não se sujeita a Cristo porque ela é obrigada. Você consegue ter essa compreensão? Nossa, então quer dizer que eu sou obrigado a obedecer ao Senhor Jesus? A igreja não é obrigada a obedecer ao Senhor Jesus, porque a igreja reconhece qual é a autoridade do Senhor Jesus. E ela, por reconhecer essa autoridade, ela decide de uma forma voluntária ser obediente a Ele. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez, eu acredito que Ele vai voltar, eu creio que Ele é o Senhor da minha vida, eu creio que Ele é Deus da minha alma, então eu me rendo voluntariamente para me sujeitar e cumprir a sua vontade. Eu costumo dizer de verdade que tudo que nos faz fazer por obrigação não é por amor. Não existe amor na obrigação. Não existe. Não existe eu fiz porque eu fui obrigado. Eu fiz porque se eu não fizer, às vezes eu começo a pensar numa coisa que eu já vi, que eu já vivi, presenciei e vejo até hoje. Vamos trazer algo na nossa cabeça, uma imaginação, uma alegoria. O que nós pensamos de Deus? O nosso pensamento sobre Deus. Vamos tirar um pouquinho agora o credo, a religiosidade, a nossa fé. O que nós pensamos sobre Deus? Primeiro, nós pensamos que Deus é amor. Quem pensa que Deus é amor aí, diga glória a Deus. Mas tem pessoas que esquecem da justiça, porque Ele também é um Deus justo. Só que tem pessoas que acham que Deus, por ser justo, Ele é um monstro. Porque tem gente que tem medo de Deus ao ponto de falar, se eu não fizer, Deus vai me pegar. Se eu não obedecer, Deus vai me castigar. Parece que Deus está sentado num trono, mandando a gente fazer, e já preparou um castigo, para caso nós não o obedeçamos. E gente, de verdade, não funciona assim. A grande realidade é que Deus, Ele escolheu um povo, esse povo foi convencido pelo Espírito Santo, e esse povo decidiu se sujeitar ao Senhor. Esse povo decidiu voluntariamente obedecer ao Senhor. Deus não pegou ninguém pelo colarinho e falou assim, ou você me obedece, ou você me obedece. Na verdade, nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós ouvimos. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E esse Evangelho gerou em nosso coração fé, uma fé que só pode ser dada pelo Espírito Santo. Fomos convencidos, poxa, eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso de salvação. E só tem um Salvador, que é Jesus. Então, eu não recebo Ele na minha vida. Isso é um erro teológico, mas eu entrego a minha vida para Ele, para que Ele, por misericórdia, me receba. Então, a partir do momento que eu entreguei, olha só a palavra, entrega. A entrega não tem como ser, a não ser de uma forma voluntária. A entrega é voluntária. Eu me entreguei ao Senhor. Você se entregou ao Senhor. Isso é voluntário. Mas por que, pastor, é voluntário? Porque eu reconheço quem Ele é. Eu creio na sua palavra. Eu sei que Ele é o Salvador. Eu sei que Ele me amou a um ponto de morrer por mim na cruz do Calvário. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. Então eu devo, porque eu entendi, sujeição a Ele. Agora, pastor, e se eu não quiser me sujeitar? Nós encontramos dois pontos aqui. Uma igreja, e aí quando eu falo igreja, não é no sentido ministério ou instituição, mas corpo invisível. Uma igreja que não se sujeita a Cristo, temos dois pontos. Ou ela não conhece Cristo, não tem noção de quem é Cristo, de fato, ou ela mesmo conhecendo, está agindo com um pecado que a Bíblia chama de feitiçaria. Só que a Bíblia também chama esse pecado, e eu quero que você frise essa palavra, de idolatria também. E qual pecado é esse? É um pecado chamado rebelião. A Bíblia fala que o pecado de rebelião é como feitiçaria e o porfiar é como uma idolatria. Porque se sujeitar é obedecer voluntariamente, o oposto disso é uma pessoa que rejeita a sua autoridade, uma pessoa que ignora a sua palavra e ela quer governar a si mesma. Ou seja, voltamos no mesmo pecado original, que foi o de
Adão, que decidiu ter o conhecimento do bem e do mal. Então, para resumir e eu entrar no que eu quero pregar, o que é se sujeitar a Cristo? Se você puder, de uma forma didática, não é profético, tá bom? Mas só para você aprender, fala assim, ó, se sujeitar a Cristo é obediência total. Não tem opção. Uma igreja sujeita não tem opção. Ou ela obedece ao Senhor Jesus, ou ela obedece ao Senhor Jesus. Não tem opção. Segundo detalhe, não tem como fingir que obedece ao Senhor Jesus. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele contempla bom e mal e dá a cada um segundo as suas obras. Eu estava reparando isso e eu vou confessar com você que eu sou participante desses. Quando a gente está no trabalho, na empresa, nem todo mundo conhece e nem todo mundo concorda com a cultura daquela empresa. É ou não é? Tem coisa que você ouve lá e fala assim, eu não concordo com isso aqui. Eu não concordo com isso aqui, eu não concordo com isso aqui. E isso é normal, tá bom? Porque a cultura foi idealizada por alguém que achava aquilo. E, em algum momento, deu certo. Só que você já reparou que lá dentro da empresa, mesmo não concordando com aquela cultura, você cumpre ela, infalivelmente. Quando você sai de lá, você fala mal, você fala que seu chefe é isso, é aquilo, porque você não concorda. E, de verdade, se for pecado isso, a gente está ferrado, né? Eu até acho que Deus tem misericórdia de nós. Mas eu saio reclamando também. Nossa, para que isso? Para que ser assim? Nossa, que coisa boba, uma coisa idiota, não pode fazer isso. Mas é a cultura do lugar que nós estamos e nós obedecemos. A grande questão aqui é que a cultura de Jesus, ela não está dentro da igreja, da instituição. A cultura de Cristo está em nossa vida. Então essa cultura do reino, eu levo para minha casa. Você consegue entender isso? Então eu obedeço a Deus aqui e obedeço a Deus na minha casa. Só que amanhã é segunda-feira, nós vamos trabalhar. Então quando eu chegar no meu trabalho amanhã, eu tenho que levar a mesma cultura e obediência. Quando eu for para a escola, para a faculdade, eu tenho que levar a mesma obediência. Aí eu vou para a academia, eu tenho que levar para a academia a mesma obediência, porque eu estou servindo alguém que é além do meu chefe ou do meu patrão, ele é o Deus da minha vida. Ele é aquele que pode salvar a minha alma. E o grande problema da sujeição é que nós nos sujeitamos a Cristo como se nós estivéssemos no nosso trabalho. Na igreja, na instituição, seja ela qual for, eu sigo as regras. Mas fora da igreja, nós temos essa idealização. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Mas nós não somos igrejas aqui na Águas do Altar. Nós somos igreja fora daqui também. Porque nós somos inseridos num corpo invisível que está sobre toda a terra. E a palavra fala que quando o Senhor, ele regressar para buscar a sua igreja, ele vai ajuntar os salvos dos 4 cantos da terra. Então a hora que nós vamos ver Jesus voltando, amado, provavelmente, porque a Bíblia fala que ele vai vir na hora que a gente menos espera, dificilmente vamos estar aqui na Santa Ceia. Dificilmente vamos estar orando na madrugada. Talvez estaremos estressados no nosso trabalho, xingando Deus e o mundo. É verdade. Por isso somos salvos pela graça, porque senão não teria salvação. A gente peca o tempo todo. Só que independente do nosso erro humano, carnal, a cultura do reino de Deus tem que estar no nosso coração. A gente tem que estar sujeito a Ele em qualquer lugar. Senhor, eu estou no meu trabalho, eu tenho que ganhar o meu pão, o Senhor me abriu essa porta, eu percebo que a cultura desse lugar aqui não é a tua cultura, mas o meu coração está guardado em ti. Pastor, mas como é possível isso? Vamos olhar para Daniel. Daniel estava na Babilônia. Daniel estava rodeado de manjares. Mas Daniel e seus amigos decidiram, nós não vamos nos contaminar com isso aqui. Nós não vamos. Aí, todo crente fiel, aprenda isso. Todo crente fiel, ele vai encontrar graça aos olhos de alguém. Todo crente fiel.
Daniel, ele achou graças ao mordomo e falou para o mordomo, é o seguinte, a gente não vai comer esses manjares aí, é contra a nossa cultura, traz legumes. E a Bíblia fala que ele achou graça e levou legumes para Daniel. Ou seja, olha que coisa maluca, o cara foi contra a cultura dele, para ajudar o Daniel, que ele nem conhecia, que era de um outro país. Mas por quê? Porque a Bíblia fala que sobre Daniel havia um espírito excelente. Então Daniel se alimentava não com manjares. Por quê? Porque ele não queria quebrar o princípio do reino de Deus. Daniel foi proibido de orar. Porque se ele orasse, ele seria lançado na cova dos leões. E Daniel fez questão de abrir a janela para que todos vissem que ainda que vocês tentem proibir, eu continuo orando. Porque eu não sou fiel a Deus somente em Jerusalém. Eu sou fiel a Deus aonde quer que Deus me leve e me coloque. A mesma coisa vemos com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vemos com José lá no Egito. Nós temos muitos testemunhos de homens que saíram da sua cultura e mesmo assim continuaram sujeitos a Deus. E nós muitas vezes, amados, nós nem saímos da nossa cultura, nós só saímos de local e trocamos de amizade. Caramba, como é que pode eu dar glória e aleluia com os irmãos da igreja e encher minha boca de palavrão com os colegas do trabalho? E às vezes é muito dinâmico, né? Eu venho no culto de manhã e quando é à tarde eu vou trabalhar e já estou falando palavrão. Das duas, uma. A cultura de um dos lugares está dominando o meu coração. Resumindo, nós não estamos nos sujeitando ao Senhor. Quem entende até diga glória a Deus. Então a gente conclui o quê? Que alguém pode dizer, pastor, mas eu obedeço a Deus. Só que muitas vezes nós obedecemos ao Senhor até que o Senhor nos peça alguma coisa que nós não queremos entregar. E aqui nasce o problema e aqui eu começo a minha pregação de hoje, tá? Pastor, como Deus poderia me pedir alguma coisa? Eu vou te dar alguns exemplos, porque o meu foco é um só hoje, tá? De tudo isso eu tenho um foco só. Mas chegou um rapaz rico e falou, Senhor, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? O Senhor falou, guarda os mandamentos. A resposta daquele rapaz foi, eu faço isso desde quando eu sou menino. E o Senhor dá uma resposta que ele não esperava. Então só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. O que, Senhor? Pega todos os seus bens, vende, dê aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Aquele rapaz foi embora triste, porque ele possuía muitas riquezas. E não vou falar sobre ofertas, tá? Porque provavelmente, e muito provavelmente, a nossa questão pode não ser financeira. Mas muitas vezes, meu irmão, minha irmã, muitas vezes o que tem apertado o nosso calo não é riqueza. Mas pode ser que o nosso coração seja montado de ídolos que nós não fazemos ideia. O nosso coração tem ídolos que nós nem imaginávamos que eles existem. Mas eles estão ali, não nos deixando a se sujeitar ao Senhor. Às vezes o nosso coração ele está tomado do nosso próprio orgulho. O nosso coração está tomado por um relacionamento. Você sabia que tem pessoas que em vez de amar para a glória de Deus, idolatram para si mesmo? Eu fico vendo, às vezes, vendo relacionamento, seja de pai e mãe, tá? De filho, filha, marido, mulher, amigo. Tem amigo que é assim, que, ó, você é meu, hein? Tem amigo que tem ciúme quando o amigo fala com outro amigo. Porque tem uma questão de possessão. Não, é meu amigo. Isso é um problema que eu não acho que nem oração resolve. Eu acho que é um problema de terapia. Estou sendo honesto. Pastor, o meu marido falou com uma mulher do trabalho. Caramba, ele trabalha com ela? Calma aí, segura. Segura, pastor, eu não quero que a minha mulher fale nunca com ninguém. Segura. Apesar de vocês serem uma só carne, todos nós pertencemos ao Cristo. Mas nós vamos formando ídolos em nosso coração. Tem pai, tem mãe que o filho é o ídolo. Nós temos muitos bezerros de ouro que nós precisamos quebrá-lo. Quebrá-lo para se sujeitar ao Senhor. Eu cresci com uma frase na minha casa, gente, eu sempre fui muito arteiro, tá? Eu fui arteiro mesmo. Eu já quebrei televisão. Sabe quando a gente
não sei quem é de 80, 90 vai entender melhor o que eu vou falar. Pô, a gente de 80 e 90 que era pobre, a nossa infância foi doída. Ela foi doída, a gente tinha pouco pão. Pode reparar que a gente tinha 4, 5, 6 irmãos, porque não tinha TV. Pode reparar isso aí. Hoje em dia eu tenho um filho só, tenho 2 TVs, só vou ter um filho. Então, antigamente, nós somos em 5, minha mãe teve aborto espontâneo de 2. Então era para ter uns 9 irmãos. Aí quando finalmente, com sacrifício e trabalho, comprou a televisão, eu fui sempre uma criança hiperativa, eu era hiperativo. Eu subia em guarda-roupa. Eu era terrível. E eu lembro que um dia, não sei o que, eu falei, vou subir na estante. Lembra aquelas estantes antigas? Eu subi na estante, caiu estante, televisão e tudo. Eu me lembro dessas coisas até hoje. E eu começo a pensar nessa infância que a gente teve de dificuldade, de problemas. E eu lembro que quando eu caí, ninguém, nem um irmão meu, nem pai, nem mãe foi ver como eu estava. Ninguém queria saber se eu quebrei a cabeça ou não. Eles queriam saber como estava a televisão. Hoje em dia nós não temos tanta televisão, a televisão está presa na parede. Se teu filho sobe na parede, ele é um Homem-Aranha. Mas, hoje em dia todo mundo anda com desse aqui. Se cai teu filho com isso aqui na mão, você não vai pegar teu filho. Você vai saber como é que está a tela do teu telefone. E se quebrou, você vai bater nele ainda. Ele ralou o joelho, ralou a testa. Dane-se. Você quebrou meu telefone, porque nós temos pequenos ídolos em nosso coração. Mas tem outros que são o contrário. Que meu filho é meu filho. Ninguém toca, ninguém rela. E dentro de ser essa criança atentada, eu cresci com a seguinte frase: nunca apronte, porque se for para a cadeia eu nunca vou te visitar. Eu cresci com essa frase e eu sei que ela é verdadeira. É a mesma frase que meu filho ouve: se for preso porque aprontou, não conte comigo, eu não vou visitar. Eu não passo a mão na cabeça de quem está errado. Mas às vezes nós somos tão idólatras aos nossos filhos, que não importa se ele errar, é meu filho e ninguém mexe. Porque nós colocamos tanto os nossos filhos na frente do correto, que nós dizemos a eles indiretamente que eles podem fazer tudo o que eles quiserem. Quem acompanhou o que aconteceu no Rio de Janeiro aí? Você acompanhou? Morreram muitos filhos ali. Morreram muitos filhos ali, infelizmente. Infelizmente. Só que eu vi algumas entrevistas de alguns pais. E alguns pais disseram: eu não queria que meu filho morresse. Isso dói, tá? Mas eu entendo que a melhor coisa foi meu filho morrer. Porque meu filho matava muita gente. Aí você vai dizer assim: nossa, pastor, esse pai não tem coração? Ou será que ele está tendo um coração justo que nós temos dificuldade de entender? E eu não estou dizendo que a gente tem que apedrejar os nossos filhos. Quem está entendendo bem o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou falando é que qualquer coisa que fira o princípio da Bíblia e nós colocamos na frente é o ídolo. Seja marido, seja filho, seja esposa, seja televisão, celular, qualquer coisa. Às vezes o Senhor não está pedindo só o nosso dinheiro, talvez nem peça, talvez nós não temos problema com dinheiro. Talvez a gente tenha um coração tão generoso que, pastor, se eu puder eu faço mesmo. Seja na igreja ou quem está do meu lado precisando. Isso é uma bênção. Só que tem essas coisas e chegou no ponto que eu queria. Mas tem um ídolo que nenhum de nós gostaríamos de ter. Mas ele está latente em nosso coração. Pastor, e qual ídolo é esse? Esse ídolo chama-se falta de perdão. Como a gente construiu um muro nas mágoas do nosso coração. Como nós temos raiva das pessoas. Como nós não queremos ver pessoas nem pintadas de ouro em nossa frente. Pastor, as pessoas nos ferem. Nós também ferimos pessoas. Só que quando nós erramos, e hoje é um dia que nós geralmente fazemos isso, a gente corre até o Senhor Jesus para pedir o quê? Perdão. O Senhor nos perdoa. E a gente crê que Ele é perdoador porque Ele é muito bom. Só que os mesmos que se dobram para pedir perdão aqui agora,
não conseguem perdoar ali fora. Porque nós criamos um ídolo no nosso coração chamado mágoa. E sabe, queridos, hoje em dia, a gente está ouvindo tanta mensagem, tanta pregação de gente que nós não deveríamos ouvir. A gente está ouvindo tanta pregação que, na verdade, faz o nosso coração mais querer se vingar do que ter paz com as pessoas. Nós cantamos canções na igreja que faz o nosso coração pensar que todo mundo é contra a gente. A gente está tentando vencer na vida, não para a glória de Deus, mas para provar para alguém que a gente consegue vencer. A gente fala, eu vou vencer e todo mundo vai ver. Aí a minha esposa fala isso para mim, todo mundo quem, cara? Ninguém está nem te vendo, velho. Você está lutando com alguém que não está te olhando. Quando na verdade a nossa maior luta é contra nós. Sabe, o Senhor até diz a palavra dele, ó, se alguém te fez mal, a vingança é do Senhor. O Senhor é o justo juiz. Só que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai até ele e falar, Senhor, faz justiça. Porque quando falamos para ele fazer justiça, ele vai pesar o outro e vai nos pesar também. E se nós formos achados em falta, não pense que o Senhor terá misericórdia, porque nós pedimos juízo. Então, na verdade, hoje nós precisamos derrubar um ídolo chamado mágoa. E precisamos parar de ser falsos com as pessoas e falar, eu te perdoo de verdade. Eu te perdoo pai de verdade, te perdoo mãe de verdade, filho, eu te perdoo de verdade. Ex-marido, eu te perdoo de verdade, que é loucura. Ex-esposa, eu te perdoo de verdade. Ó, você me machucou, marido, me feriu, você é meu marido ainda, você é minha esposa ainda, mas eu te perdoo de verdade. Colega de trabalho, eu descobri, você está puxando meu tapete, mas eu te perdoo de verdade. Pastor, o senhor falou, eu não gostei, mas eu te perdoo de verdade. Porque nós, ao invés de reconciliar, nós vamos embora, cara. A gente vai embora carregando um peso que nós não deveríamos carregar. A gente sai da igreja com peso, sem perdoar e sem pedir perdão. A gente sai do trabalho sem pedir perdão e sem perdoar. A gente para simplesmente de falar com alguém sem perdoar e sem pedir perdão. Eu não estou dizendo que nós devemos manter contato com quem é ruim. Eu estou dizendo que nós devemos perdoar a todos, sem exceção. Até porque nós não temos a capacidade de mudar ninguém. Então, para derrubar esse ídolo, nós temos que nos sujeitar ao Senhor. Gente, ninguém que perdoa está sujeito à sua própria vontade. E ninguém que não perdoa está sujeito a Cristo. Todas as pessoas sujeitas a Cristo perdoam. Todas. Nenhuma pessoa sujeita a Cristo vai para o caixão levando mágoa. Nenhuma. Se uma pessoa guardou mágoa, morreu, eu vou ser duro nas palavras aqui, me perdoe, ou melhor, não precisa me perdoar, a não ser que você fique com mágoa do que eu vou falar. Morreu, não perdoou, não foi salvo. Vou repetir para frisar. Morreu, não perdoou, não foi salvo. Pastor, mas Deus salva todo mundo. Vai comigo em Mateus 18. Vou pegar uma lista de ordens de Deus falando sobre perdão. Eu sei diferenciar o que é perdoar e o que é voltar a confiar, tá? São coisas separadas. O perdão tem que ser na hora, a confiança tem que ser retomada e quem vacilou que tem que reconquistar isso aí. Mateus 18, gente, vamos lá? Estamos debaixo de um rei e esse rei exige que nós perdoemos. É a cultura do reino, perdão é a cultura do reino. Mateus, capítulo de número 18, quero que os irmãos leiam comigo a partir do versículo 23. Só para você ter um contexto, capítulo 18 e 19 inteiro, o assunto é um só, tá? Perdão. Esse é o assunto do capítulo 18 e 19 de Mateus. Eu vou pegar uma parábola aqui, ó. Diz assim, ó, versículo 23. Por isso, o reino dos céus, é cultura do reino, ó. O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, e reverenciava, dizendo, Senhor,
sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olhe para mim aqui, 10.000 talentos, como nós lemos aqui, era naquela época o equivalente a 50 anos de trabalho. Então, dentro do contexto bíblico aqui, esse homem, a sua esposa e os seus filhos, independente da idade que eles tivessem, eles teriam que trabalhar durante 50 anos até que a dívida fosse paga. Dependendo da idade daquele cara, ele iria morrer e a dívida não seria paga. Mas ele se prostrou até aquele rei e falou assim: tenha generosidade e me perdoa. O rei generoso falou: a sua dívida está perdoada. O cara foi perdoado. Cara, de uma dívida que teoricamente ela era impagável. Agora continue a leitura comigo. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, alguém que trabalhou com ele, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Ele devia 50 anos de trabalho. O que o cara devia para ele era 80 dias de trabalho. Ele foi perdoado de uma dívida imperdoável, mas não teve coragem de perdoar uma dívida passiva de perdão. Isso mostra o que aqui para a gente? Que uma pessoa que não entende por que ela foi perdoada, ela não terá capacidade de perdoar. E aonde eu chego aqui, eu bato nessa tecla há muito tempo, eu converso com o Márcio, com a Ju há muito tempo sobre isso. Se a pessoa acha que ela mereceu ser perdoada por Deus, ela está completamente enganada. Porque é assim que nós julgamos as pessoas. Eu fui perdoado porque eu mereci, mas você não merece o meu perdão. Por isso que eu não te perdoo. Só que se você entender que o perdão não é concedido por merecimento, mas por graça, assim como você recebeu a graça, você também vai ter graça para com outras pessoas. E a gente tem essa dificuldade na igreja, por isso, nós estamos numa igreja nova, eu estou dizendo isso, eu não estou falando isso porque acontece, a verdade é que eu prego coisas para que não aconteça. Eu aprendi, a vida ensinou para a gente, ministerialmente, que prevenir é melhor que remediar. Eu prefiro apartar a briga antes que ela comece. É por isso que nós vivemos anos de igreja com picuinhas. Porque tem um monte de gente que se acha merecedora do perdão de Deus. Tem um monte de gente que acha que Deus ama ela mais do que ama o outro. E ela cria briga com as pessoas e não perdoa. Ah, porque eu jamais faria isso, pastor. Será, cara? Eu não ponho a mão no fogo nem por mim. Eu não vou colocar por você. Eu sei que independente da sua vida lá fora e da minha vida lá fora, quando eu cheguei diante do Senhor, eu tinha certeza que a minha dívida era impagável. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza que o Senhor olhou para mim e para você e falou assim: eu tenho misericórdia de vocês. Eu tenho misericórdia de vocês. Se eu for cobrar o que vocês me devem, vocês vão ficar na eternidade para pagar e não vão pagar. Eu vou ter que lançar vocês num fogo que nunca se apaga. Mas eu escolhi ter graça de vocês. Eu aprendi isso. Imagine aqui, gente, Deus poderia pegar a sua vida. Lembra do telão? Os antigos? Que a nossa vida ia passar no telão, você lembra dessa daí? Misericórdia se fosse passar, né, meu povo? Já pensou? Desde o dia que você nasceu, Deus colocar tudo para todo mundo ver? Pastor, não faz isso não. Não sou eu não, é Deus. Eu tenho certeza que eu tentaria me enfiar debaixo da terra assim, ó. De tanta vergonha. Porque Deus não ia só mostrar dentro do que falavam, tá, o que eu fiz, mas do que eu tinha vontade, que eu acho que o que a gente tem vontade é pior do que a gente faz, ainda dá uma segurada ainda. Mas é um fato. Ainda bem que isso é um mito da igreja evangélica dos anos 90, tá? Isso não existe. Porque quando você se entrega a Cristo, o seu roteiro foi mudado. Aquilo lá não existe mais. O seu passado foi apagado. Então, olha só. Se nós teríamos vergonha de tudo que nós fizemos, nós começamos a entender o tamanho do perdão que nós recebemos. E por que não perdoar?
Hein? Pastor, mas eu fazia e não sabia. Provavelmente a outra pessoa também não, porque depende muito da cultura que ela veio. Só que a gente acha que as pessoas não merecem como a gente merece. Nós temos um ídolo chamado eu no nosso coração. Nós precisamos derrubar os nossos ídolos. Nós precisamos tirar de dentro de nós o nosso ar de somos melhores do que os outros. Temos o perdão que os outros não tiveram. E aí nós não temos a capacidade de perdoar. Eu diria de uma forma teológica para você aqui o seguinte: temos que colocar por terra o nosso farisaísmo. Nós somos fariseus. A gente acha que porque a gente serve a Deus, nós somos uma classe superior aos publicanos e às prostitutas. A gente acha isso de verdade. A gente vê um irmão caído, a gente olha assim para ele, caído. Eu jamais faria isso. Nossa, misericórdia, olha. Não me enganava, pastor, não me enganava. Estava na cara, pastor. Você vê aqui o nosso ar de achar que somos uma classe mais santa. E ainda que essa pessoa não fez nada para nós, nós temos raiva dela sem saber por quê. Nós temos raiva de pessoas que pecam, como se nós não pecássemos. E aí eu falaria o que Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, jogue as pedras no chão, não nas pessoas. Quebre os ídolos. Porque nós chegamos ao Senhor assim, com pessoas que nós nem conhecíamos, entenda de uma forma alegórica, cheia de pedras, que foram embora. Porque o Senhor não nos condenou. Gente, coloca na cabeça, se Deus não condenou alguém, por que eu vou condenar? É que nós misturamos as coisas. A gente confunde condenação com disciplina. Nós confundimos as coisas. Um filho que erra, o pai não deve condená-lo. Vamos voltar à historinha do pai lá. Mas o pai tem obrigação de discipliná-lo. Como eu falei, criança dos anos 90, ou ela quase morreu, ou ela aguenta tudo hoje, cara. Quem já apanhou aqui dos pais? Caramba, eu apanhava todo dia, irmão. De verdade, o dia que eu não apanhava era um alívio. Eu não apanhei hoje. Que alegria. Todo dia dormi chorando, pastor Márcio, todo dia. Nós não batemos os nossos filhos. Nós não batemos os nossos filhos. Eu bati no meu filho acho que 2, 3 vezes. Eu lembro até hoje que eu dei uma cintada para tirar ele da minha cama. Ele fala até hoje que apanhou como nunca na vida. Peguei uma. E é normal, porque eles não estão acostumados com isso, como a gente foi. Mas qual que é a diferença? É que hoje o meu filho tem o que eu não tinha. Ele tem um telefone. Então se ele encher a minha paciência, eu tiro o telefone dele. Naquela época eu não tinha TV, não tinha videogame, mas tirar o quê? Tinha que apanhar. Ou seja, errou, te perdoo, te amo, mas te disciplino. Você vai aprender, você não vai errar de novo. Deus faz isso. O problema é que a gente não quer nem a disciplina do Senhor. Só que nós que não queremos disciplina, queremos matar o outro que fez qualquer coisa contra a gente. A gente tem raiva das pessoas e mágoa porque a pessoa não deu a paz do Senhor pra gente. Já parou para pensar nisso aí? Nossa, pastor, não me deu a paz, estou tão triste. Caramba, vira homem, pô. Vira mulher, pô. Vamos ser adultos. Vamos ser adultos. Hoje tem gente com TDAH que nem viu você. A pessoa nem te viu. Não, pastor, como que não me viu? Não te vendo. Aí você cria raiva de alguém porque alguém não te deu a paz do Senhor. Mas você viu a pessoa, não viu? Por que você não foi até ela? A gente procura história para ter raiva das pessoas. A gente precisa exercer o reino de Deus. A cultura do reino de Deus. Por favor, continue comigo aqui no capítulo 18 ainda. Versículo de número 33. Aqui é o Senhor daquele cara que foi perdoado falando com ele agora. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Olha o versículo 35, é a chave aqui.
Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas. Tem que perdoar ou não tem que perdoar, gente? Não é opcional. Pastor, mas tem gente que a gente perdoa e faz de novo. Tem ou não tem? Tem. O que a gente faz com esses? A gente perdoa esses. Só que eu vou ler uma coisa com você, que a igreja não está muito acostumada. A igreja não está muito acostumada com esse tipo de coisa e nós, às vezes, achamos que isso é um absurdo. Só que o Senhor sabe quem errou e se arrependeu e quem vai continuar errando porque quer ferrar alguém. Nunca esqueça que no meio do trigo sempre vai ter o joio. E Deus sabe disso. O detalhe é que nós não separamos ele. Quem separa é o Senhor. Porém, eu gostaria que você lesse comigo ainda no capítulo 18, o versículo 15. Todo o assunto é perdão, tá, gente? Vamos lá? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Verso 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não te escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Aqui muita gente não curte esse texto aqui não. Então vamos lá, pastor, o irmão pecou contra mim, o que eu faço? Eu sou homem, eu vou chegar nele e falar assim, irmão, não gostei da brincadeira, não gostei do que você fez, não gostei do que você falou. Eu não quero ter raiva com você, eu não quero ter problema com você, eu quero ter paz com você, nós somos irmãos. Se esse meu irmão me ouviu, eu ganhei um irmão. Mas pastor, se ele não me ouviu e continuar fazendo, aí eu vou chamar 2 outras pessoas. Ó, o fulano fez isso comigo uma vez, eu fui lá, conversei com ele, mas ele continua fazendo, eu vou lá com ele de novo, vamos lá, vocês têm que ser testemunha. Aí eu levo 2 testemunhas. Irmão, você fez de novo, não gostei, me entristeceu, eu quero ter paz, tal. Se ele não ouviu a 3ª vez, eu estou aqui pregando agora. O que eu tinha que fazer? Ô fulano, levanta aí. Falei uma com você sozinho, falei 2 com você com testemunhas, e agora eu tenho que falar diante de toda. Ai, pastor, vai expor o irmão? Vou. É que a gente não está acostumado com Bíblia. E se ele não toma jeito, nós consideramos ele fora. Pastor, pode colocar para fora? Pode, é que a gente não está. Você entende porque às vezes tem muita briga e muita contenda na igreja? A gente vê, a gente percebe, só que a gente deixa. Não, pastor, mas a pessoa um dia vai mudar. Gente, falou uma, falou 2, falou 3, ela não vai mudar. Quem tem mais de 10 anos de igreja aí? Levanta a mão, quem tem mais de 10 anos? Legal. Os outros que tem menos, não precisa nem... Você conhece gente que está há 10 anos fazendo fofoca na igreja? Levanta a mão aí, gente, vamos lá, sem mentira aqui. Por que ela continua 10 anos fazendo fofoca, sendo que todo mundo sabe? Porque ninguém tem coragem. Ninguém chegou nela e falou assim, por quê? Fofoca machuca, gente. A gente gosta de ouvir a fofoca. Conta aí. O que você ficou sabendo? A gente gosta, cara. E eu estou falando, a gente merece castigo, é que Deus é bom. A gente gosta de ouvir. Só que, cara, eu sou pai de família, tem muitos pais de família aqui, trabalhadores, honestos. Como é ruim saber que alguém está falando de você, né, cara? Como é ruim saber que alguém, em vez de orar para que você levante, está rindo da sua desgraça, rindo da sua queda, torcendo contra a sua queda. E o detalhe é que isso acontece no meio do povo de Deus. Pastor, o que eu faço com essa pessoa? Perdoa até 7 vezes 7. Como diz a Bíblia, 70 vezes 7. Melhor, eu vou aumentar o número, né? 70 vezes 7. Se esse irmão sair da igreja e continuar pecando contra mim, eu continuo perdoando ele, mas eu não tenho mais contato com ele, e ele é um publicano, ele não faz mais parte da igreja. Só que a gente fala assim, pastor, se tirar da igreja, a pessoa vai se afastar. Ela já está afastada, gente.
ela só está prejudicando o rebanho. E não sou eu que vou tirar, é o próprio Deus que está dizendo. A gente está tentando ter um posicionamento de uma igreja que serve a Cristo, que tem o reino de Cristo. A gente é o mais liberal possível aqui na igreja. A gente não obriga ninguém a fazer nada, a gente não obriga nada. Porque nós temos liberdade em Cristo. Mas o que nós não podemos esquecer é que a nossa liberdade se resume ao reino do que está escrito aqui. Esse é o nosso reino. Então a gente sai de 0 a 100 muito rápido. A gente gosta de, alguém tem que falar o que eu tenho que fazer. Aí não. Você é livre em Cristo, então eu não preciso fazer nada. E não é assim. Então a gente tem que se sujeitar ao Senhor. E nós só vamos conseguir nos sujeitar ao Senhor se a gente entender o que diz o reino do Senhor. Só que a gente não se importa com o que diz o reino do Senhor. Eu estava falando com a minha esposa esses dias atrás. Eu acho o YouTube uma bênção. Cara, mas ele é um fast food de mensagens do reino. Eu acho um problema isso. Porque ninguém ouve mais o que Deus quer falar. Você não vai no YouTube colocar lá mensagens para arrependimento. Você coloca lá como vencer. Não é verdade? Porque a gente quer ouvir uma coisa que vai... Uau, quero me motivar, então a gente come o que a gente quer ali. E a gente está ouvindo muito pouco a cultura do reino de Deus, gente. O que tem que ser feito, não é imposição dos pastores. Como eu disse, somos livres aqui. Eu conversei com uma pessoa que falou assim, ô pastor Wesley, há anos que eu não vejo, feliz dias da Reforma Protestante, que foi dia 31 agora, 508 anos. E cara, eu tenho ficado cada vez mais chato com a minha sinceridade, eu estou insuportável mesmo. E eu falei assim, eu poderia, fui bem sincero mesmo, eu estava com o coração, estava chateado mesmo. Aí a pessoa passou na minha reta, eu pequei. Eu falei assim, para você eu não posso dar. Ô pastor, somos irmãos. Eu falei, a sua igreja obriga a dízimo, a sua igreja tem dono, você não é protestante. Você é católico e não sabe. Porque foi justamente essas coisas que fizeram Martinho Lutero fazer a reforma. Mas as pessoas estão comendo o que de evangelho? Você entende o que eu estou falando? E eu sempre vou bater nessa tecla aqui. As pessoas estão pregando vitória para as pessoas que estão com o coração todo amargurado. Sabe? Uma das coisas mais difíceis da minha vida, e eu luto com isso até hoje, é não deixar essas mágoas entrarem no meu coração, de verdade. Eu sou muito fácil de gostar de alguém, mas eu sou muito fácil de não querer olhar na cara de alguém também. Eu, infelizmente, tenho a capacidade de conviver com alguém como se ela não existisse. Eu sei que eu preciso melhorar nisso. Porque isso é do nosso ego. É o Senhor que tem que ter misericórdia de nós. Pastor, o senhor está pregando isso porque Deus fala comigo enquanto eu prego também, gente. Eu não estou aqui, o pastor Márcio não está aqui. Nós não estamos aqui como ditadores de regras. Nós estamos aqui como aqueles que queremos crescer juntos e aprender com o Evangelho. E nós precisamos ter um coração puro ao ponto de conseguir perdoar a pessoa que mais mal nos fez. É assim que funciona. Eu não posso me alegrar com a queda de ninguém, por mais mal que essa pessoa me fez. Eu não posso me alegrar com a ruína do casamento de alguém, você entende isso? Eu não posso me alegrar porque alguém perdeu o emprego. Eu não posso me alegrar porque alguém tropeçou e pecou. Eu não posso me alegrar porque alguém está doente. Eu não posso me alegrar, não pastor, mas só eu sei o mal que essa pessoa me fez. E só Deus sabe o mal que está no seu coração também. Sabe, eu não posso ter raiva, eu não posso ter ódio. É umas coisas loucas isso, tá bom? Mas vamos lá. Eu não posso ter ódio do meu ex. Pastor, mas só eu sei o que ele fez. Você escolheu ele também. Você tem que perdoar ele, tem que perdoar ela, isso é um fato. Eu falo isso, pastor, eu não tive um bom pai, eu tenho raiva de perdoar teu pai, honrar teu pai e tua mãe. Pastor, mas aquele não merece honra, não diz honrar o teu pai e tua mãe que foram bons, é honrar o teu pai e tua mãe. Tem que perdoar. Pastor, mas tem uma distância, ok. Eu entendo de muita coisa, mas o coração tem que estar leve. O texto diz, para mim terminar aqui em Mateus ainda, que quando você for entregar a tua oferta, se as igrejas fossem sérias, pastor Márcio, elas não pegariam a oferta da maioria dos membros dela. Porque o texto fala assim, quando você for entregar a tua oferta e lembrar que tem algum problema com alguém,
Vai se consertar e depois você faz a sua oferta. Imagine o pastor falar assim, ó, aquela multidão, ele fez a campanha do final do ano agora, foi lá para Israel, ele está pegando a oferta geral de todo mundo. Ele fala assim, ó, nós vamos fazer a oferta, aquela oferta do voto, é o voto. Mas se você lembrar que você tem problema com alguém, primeiro você perdoa, depois você oferta. Ele não quer falar isso, irmão. Porque você consegue perdoar, se eu falar para você assim, é um exemplo, você consegue perdoar agora? Não, você não consegue perdoar agora. Porque o perdão é um processo que a gente vai tentando perdoar. Então talvez tem gente que vai demorar 1 ano para perdoar alguém. E está tudo bem, de verdade, Deus está trabalhando no seu coração. Imagina só, se daqui 1 ano você volta com a oferta, já é outra. Ah, e não é da igreja que eu saí só não, é de um monte aí, tá? Não é só a nossa que fazia não. Final de ano, 13º é oferta a rodo, irmão. Imagine só hoje, nós vamos fazer oferta daqui a pouco, irmão, ó. Você tem problema com alguém? E aí eu estou falando mesmo, tá bom? Eu sei que o pastor é ele, mas eu estou falando, estou com o microfone. Você tem problema com alguém? Não oferta não. Vai resolver a tua vida. Resolva a tua vida, depois você oferta. Em nome de Jesus. Tua oferta não paga o teu perdão de pecado. Não é porque você ofertou que você está livre de perdoar alguém. Vai resolver a tua vida lá. Quem entende isso aqui? Segunda coisa. Jesus falou assim, quando você estiver orando e lembrar, perdoa, senão nem ouço a tua oração. Se você tiver, vamos orar pela família, meu Deus, meu Pai, abençoa a minha família, menos o meu irmão, aquele cachorro. Para aqui a oração, vai lá, conserta a tua vida. Depois você continua a tua oração, porque Deus não vai te ouvir. Amado, a gente não quer perder tempo na casa de Deus não, amado. Eu estou tentando brincar, porque é uma palavra pesada para a ceia. A gente quer uma palavra leve para a ceia, né? Eu quero sair leve da ceia, independente do que Deus fale. Porque agora nós vamos chegar na mesa. A mesa, lugar da comunhão. E como entramos no lugar da comunhão com o coração que não quer ter comunhão? Como que nós vamos participar do sacramento maior do cristianismo? É o maior. Não tem sacramento maior do que a ceia. Na verdade, são 2 sacramentos que são ordens enfáticas. Batismo e ceia. Batismo e ceia. Nós vamos participar do maior deles, porque do batismo a maioria de nós aqui já participamos. E como que nós vamos participar da mesa da comunhão com um coração que não tem comunhão? Eu não estou com pedras nas mãos, em nome de Jesus, porque se eu tiver, eu vou me colocar na frente delas também. Eu careço do Espírito Santo para me ajudar nisso também. Estou sendo sincero, eu sempre sou sincero, tá? Eu não vou falar para ninguém fazer uma coisa que eu não estou fazendo ou que eu não estou tentando, de verdade, em nome de Jesus. Eu careço disso. Eu tenho raiva de muita gente ainda. Estou sendo sincero para você. Eu preciso lembrar de nomes sem sentir raiva ainda. Eu preciso lembrar de nomes sem sentir tristeza ainda. Às vezes não é nem raiva, mas é tristeza. Eu preciso me lembrar de situações que não me tragam de novo vontade de chorar. E eu preciso que o Senhor me ajude nesse processo. Mas eu preciso estar com meu coração aberto para que isso aconteça. O primeiro passo é você reconhecer, pastor, eu realmente preciso. Quando a gente começa a entender, tudo fica mais fácil de acontecer depois. O problema é quando a gente fica irredutível, e aí eu vou terminar a pregação de hoje em Hebreus, no capítulo de número 12. Abre lá comigo. Ô pastor, consegue colocar a King James aqui no... Eu quero a versão da King James, que é a mais clara desse texto aí. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Vamos lá? O versículo 14. Olha só, eu vou ler aqui, que essa versão aqui, que está aqui na televisão, é a versão mais original que existe. Tá? Essa Bíblia é a Bíblia mais próxima do original, tanto grego quanto hebraico. Diz assim, ó: segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Próximo.
examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. A pessoa magoada, para concluir, ela fracassou da graça. Você tem noção do que é isso? Por quê? Porque o que perdoou ela foi a graça. Só que a graça é o favor não merecido. Só que a mesma pessoa que recebeu a graça não conseguiu ter graça com o outro. Então essa pessoa fracassou da graça. Por quê? Porque ela deixou brotar dentro dela raiz de amargura, e isso faz com que ela contamine todos os outros. Por quê? Porque quando você tem raiva de alguém, você fala mal para essa pessoa, para todo mundo. E tem gente que nem é tão ruim assim, tá? Ah, mas a pessoa errou comigo. Errar com você não é errar com o mundo. Às vezes você está falando mal de... Eu tenho uma coisa muito forte comigo. Às vezes a gente está pensando que estamos ajudando e estamos prejudicando as pessoas. Porque fulano conheceu o Beltrano. A pessoa fala, eu conheci o João é uma benção. A pessoa que tem raiva do João você não conhece ainda. Você não sabe quem é o João ainda. É que nós precisamos de cada um de nós temos uma visão de uma pessoa diferente, né? E às vezes você também cutucou, né? Você também não é santo, né? Eu tenho medo desse texto que eu li com você. Por isso que eu falo, Senhor, é uma das minhas orações diárias. Senhor, ajuda eu a guardar meu coração. Ajuda eu a guardar meu coração. Preciso guardar meu coração, preciso guardar meu coração. João termina dizendo, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não é a imagem. São as mágoas. São as mágoas que nós carregamos das pessoas. Fique de pé comigo, por gentileza. Irmão, quando você ouve esse tipo de palavra, quando eu prego esse tipo de palavra, eu estava com a... Na verdade, olha só, essa pregação que eu estou fazendo contigo hoje, eu pensei nela no domingo passado. O pastor Márcio estava pregando aqui, eu já sabia que eu ia pregar, já comecei a pensar no meu assunto. O que eu faço? Eu penso no assunto, eu falo com Deus e vou estudar sobre o assunto. Eu comecei a pensar nisso, aí dei o curso ontem, e aí minha cabeça fez assim, caramba, eu estava com uma pregação pronta na cabeça assim, né? E aí eu não conseguia lembrar, e me deu um estalo, eu lembrei de Efésios, falei, Efésios. Aí eu comecei a digitar, a gente hoje em dia não escreve mais à mão, a gente ficou preguiçoso, a gente digita tudo. A gente monta um PDF e joga aqui no telefone. E aí, eu lendo, eu meditando, estava sozinho em casa ontem, nesse horário, e ouvindo Deus falar comigo, e Deus me trazendo lembranças na cabeça. E eu, interiormente, ali pensando comigo, eu sou o primeiro a precisar disso, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. Me ajuda, limpa meu coração. Por quê? Assim como fulano errou comigo, eu tenho certeza que eu já errei com outras pessoas. Só que nós temos dois poréns. A gente tem dificuldade de perdoar quem pede perdão, a gente tem dificuldade. Pastor, se a pessoa não pedir perdão, eu tenho que perdoá-la do mesmo jeito. Sou eu e Deus nesse momento. Mas você também já reparou que nós temos a dificuldade de pedir perdão quando foi a gente que errou? Já reparou nisso? A gente quer que aquele que errou com a gente pague o último centavo. Mas, gente, nós não somos meninos de falar, pastor, mas será que eu já errei com alguém? Será que eu já fiz isso com alguém? Só que aí a gente sabe que fez. Mas e a nossa coragem de chegar naquela pessoa e falar, eu errei aquele dia? Eu falei do jeito que eu não deveria ter falado. Seja para o filho, seja para o marido. Gente, tem casamentos que não são casamentos hoje por causa de um pedido de perdão.
Tem casal que dorme em cama separada hoje, porque um não teve, quem errou, entendeu e não foi lá e fala assim, meu amor, me perdoa. Pastor, mas se eu falar, ela é brava. Geralmente é o homem que não vai, tá? Geralmente é o homem que não vai, a mulher sempre vem. A gente é ruim pra caramba. Aí o homem não vai. Ela que venha. Não fiz nada, ela é chata. Compartilhando os pensamentos dos homens aqui é terrível, irmão. É verdade, é verdade. Eu só falei assim porque ela falou assado. É assim ou não é, homens? Vamos fazer um culto de casais rapidinho aqui. É assim, cara. Só que por quê? Porque a gente é um bicho orgulhoso, que sabe que passou do ponto, em vez de ir lá. E mulher é o seguinte, irmão. Ela vai brigar, ela vai xingar, ela vai falar, cada um sabe a mulher que tem. Ela vai ficar de bico. Mas vou te contar uma coisa, é um segredo, velho. Fez ela rir, acabou. Ela deu um sorriso, ela te perdoou. Aí você não pode ser idiota de novo. Porque você sabe aonde você feriu ela. Ai, pastor, a mulher é boba. Não, ela tem a moleza no coração que a gente não tem. A mulher perdoa uma traição. O homem já fala, nem faça que eu não te perdoo. É assim ou não é? Para você ver a dureza que há no nosso coração. Então talvez, pode ser que tenha casal aqui, brincadeiras à parte, que cara, você precisa falar com a tua esposa. Você precisa olhar no olho dela e falar assim, me perdoa, não devia ter, talvez foi só uma palavra, que para você não significou muita coisa, mas para ela, foi uma pancada. Ela não esperava. Talvez o oposto, talvez a tua filha, adolescente, não está falando com você porque você passou do ponto. E nós podemos passar do ponto. Ô filho, me perdoa, pastor, mas pedir perdão para filho demonstra para ele que a gente erra. Porque quando ele vacilar, ele vai ter coragem de falar, mãe, pai, me perdoa também. Colega de trabalho, eu estou falando tudo isso para você aqui e falo, meu Deus, eu preciso tanto da sua ajuda. Eu preciso tanto da misericórdia do Senhor na minha vida, que senão, gente, eu estava morto. Então, como eu vou participar da mesa da comunhão, eu quero estar com comunhão com você. Eu quero estar com comunhão com a minha esposa. Eu quero ter comunhão com meu filho. Eu quero ter comunhão com os meus irmãos, com a minha mãe, com o meu pai. Eu quero ter comunhão com os meus sogros. Eu quero ter comunhão com os meus colegas de trabalho. Eu quero ter comunhão. Pastor, mas a gente não vai se dar com todo mundo. Eu sei, mas eu não quero ter problema com ninguém. Eu quero seguir a paz com todos. Eu estou em paz. Só que às vezes somente eu estou em guerra, outra pessoa nem está. Só meu coração está borbulhando. Então que o Senhor nos ajude. Amém? Antigamente eu ia fazer um baita de um apelo para orar por você. Mas eu tirei isso da minha vida. Isso aí é Deus trabalhando no pessoal de cada um. E mais do que você falando no meio de alguém que precisa, é o teu coração dizendo, Senhor, me socorre. Me socorre. Por quê? Porque daqui para frente nós vamos participar da ceia. E nós vamos participar de uma comunhão com o corpo de Cristo em nome de Jesus. Então fique à vontade, feche os teus olhos. Pastor Márcio, o senhor pode fazer a oração aqui, em nome de Jesus? Glória a Deus. Senhor Deus amado, santo, bendito e todo-poderoso. Essa é aquela parte que o texto que foi lido. Examine-se para que não carreguem raiz de amargura. Esse é o momento que Paulo também disse que antes de cear, examine-se o homem a si mesmo, para que posteriormente coma do pão e beba do cálice. Nós somos feridores, mas também somos feridos. Constantemente feridas nos são propostas ao nosso espírito, nosso coração e nossa alma. Mas esse é o momento de nós abrirmos os nossos lábios e dizer que nós perdoamos, liberamos o perdão. Talvez seja um momento até de dizer o nome de alguém que em algum momento nos feriu. Alguém que traiu a nossa confiança. Alguém a quem nós abrimos a porta do nosso coração, abrimos a porta da nossa casa, mas que alguma atitude não nos agradou, nos feriu. Senhor, é tempo de restauração, é tempo de conserto de alianças, conserto de amizades que se perderam
conserto de relacionamentos que foram perdidos ou que estão sendo destruídos por conta desta raiz de amargura, por causa da falta de perdão. E me trago também aqui à memória o que o Senhor Jesus disse quando explicava a oração do Pai Nosso, quando ele dizia: perdoa-nos assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E Jesus explica dizendo: porque se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Então entendamos, ó Pai, que o perdão que precisamos hoje é condicional a também perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Nós perdoamos, declaramos isso em nome de Jesus, que esta palavra ecoe no reino espiritual, que esta palavra ecoe agora e que no nosso coração e no nosso entendimento ela esteja gravada, guardada, para que não guardemos, meu Pai, raiz de amargura e para que não levemos isso mais para o nosso dia a dia e possamos, sem nenhum tipo de acusação espiritual, comer do pão, beber do cálice, estar em comunhão. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço de todo o meu coração e de minha alma por esta mensagem ter sido pregada hoje para todos nós aqui nesta igreja, porque a tua palavra ela nos confronta, a tua palavra nos leva a mudar comportamento, a tua palavra nos leva a ser moldados por ti. Senhor, e nós te louvamos por isso, eu te louvo por esta palavra, pelo Senhor ter dado sensibilidade ao teu filho para pregar, mas também, meu Deus, eu oro, intercedo agora, para que cada pessoa que ouviu, não tenha nenhum tipo de distorção do que foi falado, e compreenda exatamente o que o Senhor falou aqui. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor continua falando na terra. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor se agrade da oração que está sendo feita agora, uns em silêncio, outros de joelhos, mas eu imagino que sem exceção, a oração mais feita neste momento nesta igreja é: eu estou perdoando, eu estou liberando o perdão. Não apenas dizer me perdoa, Senhor, não apenas dizer me perdoa por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu pensei ou até por aquilo que eu senti vontade de fazer, mas libera o perdão agora. Pessoas estão sendo liberadas agora no reino espiritual, pessoas estão sendo libertas, curadas, porque um perdão está sendo liberado para elas agora. Nós cremos nisso pelo poder do teu nome, Jesus, e que assim seja feito. Amém.